Salve, salve, rapaziada. Terceira unidade, segundão, terceira unidade. A gente já tá na semana 2, pai. Daqui a um dia tu é terceirão, pai, é verdade. Vem comigo, vamos tentar dar continuidade ao nosso assunto, né? Razões trigonométricas. Hoje a gente vai falar sobre cosseno. Na primeira semana a gente falou sobre seno. A gente explicou que o seno é uma constante matemática, né? Depende, a variação dele depende do ângulo. Na verdade, um ângulo de 30 graus tem um valor, o ângulo de 45, mas é sempre um valor único. E hoje a gente já vai partir para uma segunda constante matemática, que fala sobre ângulos também, que é o cosseno, pai. Vem comigo, pega a visão aí, não vacila não, vem comigo, vamos lá. Olha, tá aqui, pai. Professor, macho, velho, você tá trazendo de novo, é verdade, que você tá trazendo razões trigonométricas, deixa eu botar aqui. Trigonométricas. Você está trazendo de novo, pai, aquele mesmo cosseno, cosseno. Você está trazendo de novo aquele mesmo triângulo. E esse triângulo a gente já trabalhou muito bem, papito, muito bem. A gente já trabalhou esse triângulo e você lembra bem dele. É o mesmo triângulo. A gente vai trabalhar também nos triângulos retângulos, lembrando que cosseno, as razões trigonométricas em geral, elas só pegam nos triângulos retângulos. Você sabe qual é o triângulo retângulo, né, pai? Aquele que tem um ângulozinho de 90 graus. Boa, papito, vem comigo. Olha, vamos fazer de acordo com a semelhança de triângulos, como a gente fez na aula de seno. Eu vou pegar esse lado aqui e dividir por esse. E depois que eu fizer isso, eu vou pegar, fazer o comparativo desse lado aqui, ó, de O até C, e dividir por esse também. Repara só como é que vai ficar. Vamos lá. Então eu vou pegar OA, de O até A primeiro, pai. OA tá aqui, ó, OA tá aqui. Dividir ele por OB. Pronto. Só isso, pai. Depois eu vou pegar esse daqui, O até C, e dividir por OD. Pronto, pai. Essa é uma razão trigonométrica que a gente pode perceber que é feita através de semelhança de triângulo. Aquele conteúdo que a gente viu, acho que na segunda unidade. E aí, papitinho, você pode observar o seguinte. OA aqui, OA. E o OC, O até C, OA e até o OC, eles com relação a esse ângulo aqui, a gente diz que eles são o cateto, eles são um cateto, né? Você lembra que no triângulo retângulo tem dois lados que são cateto, nesse caso aqui é esse e esse, e tem um outro lado que é a hipotenusa, que é esse maiorzão aqui. Aqui é o cateto adjacente, certo? O que significa isso, professor? Adjacente. Bem, o cateto adjacente, papai, o cateto adjacente é um cateto que a gente diz que é o cateto colado ao ângulo. Que ângulo, professor? Esse ângulo aqui, macho, ó. Nesse caso aqui, o cateto adjacente é esse ângulo, é colado a esse ângulo alfa. Vamos aqui para um outro exemplo que eu vou lhe explicar melhor isso. Aqui, no caso, esse cateto adjacente sobre essa, aqui é a hipotenusa desse triângulo aqui, e aqui é a hipotenusa do outro triângulo maior, né? Então, hipotenusa, isso. Esse cateto adjacente dividido pela hipotenusa, a gente dá o nome de cosseno. E cosseno é basicamente isso. É o cateto adjacente, é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Vamos tentar exemplificar através desse triângulo que eu também trouxe da outra vez. Eu acho que você lembra bem que eu trouxe esse triângulo aqui. Ele era o mesmo triângulo, né? Tinha alfa, tinha beta. E vamos ver aqui o seguinte. Na aula anterior, a gente viu que o seno, por exemplo, de um ângulo beta aqui, pai. Olha aqui esse ângulo beta. Era o quê? Ele era o cateto oposto, né? É o cateto oposto. A gente determinou isso sobre a hipotenusa.
Isso. E o cateto oposto que era? O cateto oposto, por exemplo, do beta aqui, era o lado oposto, né, ao ângulo, que ele ficava de frente no caso. Já no cosseno, a gente vai ter o cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? É o lado que é o cateto que é colado ao ângulo. Esse ângulo beta aí é o cateto. A gente tem que, professor, o C aqui pode ser o cateto adjacente para o ângulo beta? Não, pai. Dá uma olhadinha que o C aí não é um cateto. O C é a hipotenusa. Isso. Professor, por que o senhor sabe? Hipotenusa. Por que o senhor sabe que o C é a hipotenusa, professor? Por causa do seguinte, ele aparentemente é o maior. Então vai ser no chutômetro, é? Toda vez que eu achar que é o maior, eu vou chutar e dizer que é o maior e acabou, é? Não, papai. E ele tá oposto ao ângulo de 90. Veja que se eu rebater o ângulo de 90 aí, ele vai estar oposto ao ângulo de 90. Então a hipotenusa é justamente isso. O cateto adjacente é o cateto colado ao ângulo que é referência. Vê só, espia só, um triângulo retângulo, ele tem a hipotenusa e os outros dois lados dele são cateto. Dependendo do ângulo, vai ser oposto, né, que é o que é rebatido, que no caso a gente vai utilizar seno, e o outro é o cateto adjacente, que é exatamente o que está colado com o ângulo. No caso aqui de beta, o cateto que está colado com beta é esse daqui, ó, é B. Então, no caso de cosseno de B, lembrando, professor, o que é cosseno, macho? Cosseno é uma constante matemática, não tem como, é uma razão. Tinha lá, o cara viu, observou, né? O matemático observou que o cateto adjacente sobre a hipotenusa, em diversos triângulos, dava sempre um valor. Então, o que é que ele fez? Ele determinou que o cateto adjacente sobre a hipotenusa, para ele não ficar colocando toda vez cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, ele determinou que isso vai ser chamado de cosseno. Pronto, simples assim. A mesma coisa acontece com seno. O cateto oposto. Quando é o cateto oposto, ele determinou que era seno, ia ser chamado de seno. Simplesmente isso, papai. Então, o cosseno de beta é o seguinte, é o cateto adjacente, ADJ, que a gente chama adjacente, é algo que é colado, certo? Tudo que for colado a gente chama de adjacente. É por isso que o nome do cateto é cateto adjacente. Sobre a hipotenusa, tá aqui, vai. Pronto. Isso daqui é a definição básica de cosseno. Pronto, professor. Lá vem, ó, cosseno de um ângulo agudo de um triângulo retângulo, lembrando que o triângulo tem que ser sempre retângulo, é a razão. Razão, você lembra o que eu falei, pai? Razão é divisão, né? Divisão, isso. Razão é divisão. É a razão, ou seja, a divisão entre a medida do cateto adjacente e esse ângulo e a medida da hipotenusa. Pronto, pai, é isso aqui, ó. Cosseno de alfa é a medida do cateto adjacente a alfa sobre a hipotenusa. Professor, como é que vai funcionar isso, macho? Eu estou perdido. Não, pai. É a mesma coisa dos processos anteriores. Vem para os exemplos agora que você vai absorver isso da melhor forma possível. Mas é a mesma coisa do seno, pai. É a mesma. Eu sei que você achou seno fácil. Isso aqui é molezinha também. Vem comigo, ó. Tá aqui, pai. O cateto, vamos lá. Ele quer o cosseno daqui desse ângulo. Que ângulo é? Nesse caso aqui é o ângulo 42 graus. Pronto. O cosseno do ângulo de 42 graus vai ser o cateto adjacente, ADJ, ao ângulo que ele quer, né? Ao ângulo de 42 sobre a hipotenusa. Pronto. Primeiro de tudo, pai, vamos aqui separar o seguinte, para tu não bagunçar, pai. Isso aqui é a hipotenusa. Por quê? Eu já falei por quê, pai. Porque ele é oposto ao ângulo de 90 graus. Joinha, pai. Então, vem, ó. Os outros dois, então, é o cateto. Aqui é um cateto, professor, e aqui é outro cateto. Joinha, pai. Certo. Muito bem, seu bonitão. Muito bem. Esse cateto aqui, seu bonito, com relação ao ângulo de 42, ele é o quê? Vai, fala pra mim. Hã? Isso, ele é oposto, pai. Tá aqui, ó. Ele é oposto. O que a gente quer no cosseno é o cateto adjacente. Professor, adjacente, o senhor falou que está colado. Tá aqui, pai. É esse aqui, ó.
Cosseno, então, de 42 graus vai ser igual a 3,8, que é o cateto que está colado, sobre a hipotenusa, que é 5,1. Pronto, tá aqui, pai. Esse é o valor do cosseno de 42 graus. Professor, e é só isso? É, pai. Dependendo da questão, como eu falei, teve uma questão no seno que ela pegou e fez uma pequena modificação, né? Ao invés de vir em fração, como está aí nesse exemplo, a gente colocou em decimal. Mas isso não altera nada. Joinha, isso não altera nada. O valor é o mesmo. Tanto o número fracionário quanto o número decimal é o único valor. E é isso que importa. Joinha, pai. Fechou, papai. Fácil demais, tranquilidade pura, não é isso? Vem comigo, pai. Não esquece de deixar aquele like. Papai, agora eu vou falar com você aqui. Não esquece de deixar aquele like, pai. Dá aquela curtida, que isso ajuda e incentiva bastante a gente. Joinha, para tentar levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível. Se puder, tiver um amigo também, compartilhe esses vídeos. Joinha, pai, vem comigo. Vamos lá. Tá aqui, pai, ó. Outro exemplinho, outro exemplo. Vamos chamar aqui de beta, pai. E aqui de alfa. A gente vai tirar os dois agora, pai, só para você aprender. Vamos lá. Vou tirar aqui o cosseno de beta, vai ser igual ao cateto ADJ. Professor, é sempre essa fórmula? Pai, sobre a hipotenusa. Não tem jeito. Não, queria dificultar. Não, pai, é isso. Não tem jeito. É facinho desse jeito mesmo, ó. Cateto adjacente no beta. No beta, professor, é raiz de 3. Acertei? Não, pai. Não acertou. Pai, ó. Ângulo oposto, ó. Ângulo oposto ao ângulo de 90 graus é hipotenusa. Isso. Separa. É bom separar. Bom você analisar direitinho, ó. Hipotenusa, aqui é cateto. E aqui também é cateto. Então, vê só. Então, professor, já que aqui é o cateto, só que aqui é oposto, eu vou trabalhar com esse. Joia, pai. Joia. Eu vou trabalhar com 2. Isso. Então, cateto adjacente ao ângulo beta é o 2. Sobre a hipotenusa, professor, raiz de 13. Está aqui, pronto. Vou deixar nesse formato. Professor, aí fica fácil. Se quiser, vou passar aqui para vocês, que eu sei que vocês aprendem. Vocês são fera. 2 raiz de 13. Basta a gente racionalizar, como foi feito em uma questão anterior. Como é a racionalização, pai? Você tem que multiplicar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo por um número que tire esse da raiz. Para multiplicar esse número aqui é multiplicar por raiz de 13. Tá aqui, pai. Raiz de 13 vezes raiz de 13 vai ficar o seguinte. Cosseno de beta é igual a 2 raiz de 13, tá aqui, sobre 13. Pronto. Raiz de 13 vezes raiz de 13 é 13. Tá aqui, pai. Tá aqui, seu bonitão. Pronto. E é só isso. Fechou, bonito? Fechou. Pronto. E o cosseno de alfa, como é que vai ser? Cosseno de alfa, tá aqui, ó. Cosseno alfa é aqui, pai. O cateto adjacente, veja que o cateto oposto para o beta era 3. Só que aqui, nesse caso, o oposto já é diferente, né? O cateto adjacente, no caso aqui, pro ângulo alfa, que é o 3. Ó que interessante, pai. É igual ao cateto adjacente é 3 sobre a hipotenusa, que é raiz de 3. E a gente pode trabalhar do mesmo formato que fizemos anterior. Joinha, pai. Pegou a visão aí? Molezinha, né, pai? É isso. Bora praticar agora para a listinha de exercício, que eu tenho certeza que você vai absorver isso. Faz 2 questões ali, 2 questões acolá. E dá uma pesquisada na internet também, qualquer coisa. Mas eu acredito que tenha ficado bastante simplificado. Joinha, pai. É isso. Um forte abraço, até mais. Valeu. Não deixa de dar aquele like, viu? Eu tô olhando quem tá dando like, beleza? Valeu, pai.